possamos ser este povo, essas pessoas, e o nosso Deus possa assim nos levar naquele grande dia. Nós vamos ler nesta noite Ruth capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Ruth capítulo 1. Nós vamos ler do 1 até o 17. Ruth capítulo 1, perguntar nessa noite, no versículo 1 em diante. Amém? Então eu estava perguntando se você tem uma aliança com Deus. Você tem essa aliança com Deus? Amém. Saiba que Deus também tem uma aliança contigo. E a aliança é uma coisa que, quando você tem, você não deve quebrar. E aquele que é fiel cumpre ou mantém a aliança. Amém? Por isso nós vamos ler Ruth capítulo 1, do 1 até o 17. Os irmãos acompanhem aí. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que o juiz julgava, houve grande fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimelec, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma delas Orfa, e a outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seus maridos. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vós fossem maridos? Tornai, filhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda que eu tivesse, tem esperança, ou ainda que de noite tivesse marido, eu não tivesse filhos, esperá-lo-eis-ia, que até viesse a ser grandes, deter-vos-eis por ele, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, e mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e te afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali. Serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, Deus, que nos tem fortalecido, nos tem alimentado. Senhor, que nesta noite eu possa transmitir para a tua igreja a tua vontade, o teu querer, ó Deus, da forma como tu queres, Pai. Eu te oro assim e agradeço, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto que nós vemos narra a história de 3 mulheres da Bíblia, de uma família que saiu de um lugar onde tinha fome, procurando um lugar para buscar alimento para suas vidas. Marido, a esposa, 2 filhos, e saíram a peregrinar para poder buscar alimento. E
a história ensinada dessa forma e conta a história de 3 mulheres. O foco dessa história são 3 mulheres. No princípio aconteceu que as mulheres saíram, a família saiu de lá, mas narra a história de Noemi, Orfa e Ruth. E aí, o que acontece nessa história? Noemi era judia, saiu com a sua família e foi para Moabe, aos campos de Moabe, e lá existia esse povo, os moabitas. Chegando lá, os seus filhos tomaram por esposas mulheres moabitas, que eram a Ruth e Orfa. E o seu marido morreu, ficaram ali 10 anos, depois de 10 anos vieram a falecer também os seus filhos. E essas 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa, apesar de serem moabitas, apesar de terem os mesmos costumes, existia diferença entre as suas vidas, no seu modo de ser, que nós vamos destacar nessa noite. E a diferença que existia entre essas 2 mulheres está nas suas ações, que nós vemos aqui, depois nós vamos falar. Porque uma age com a sua natureza humana e a outra age de acordo com a graça. Como nós lemos aqui, vimos, essas 3 passaram por uma situação muito difícil, de angústia. Perdeu o marido, depois de um tempo perdeu os 2 filhos, e as 3 ficaram assim desamparadas naquele lugar. Noemi não era moabita, estava numa terra estranha, com 2 mulheres que eram moabitas, mas que tinham perdido seus maridos. Estava de uma forma assim, como se estivesse largado naquele lugar, sem razão para se viver. Mas o que acontece? Nesse momento de tristeza, dificuldades, de angústia, elas tinham que tomar decisões, e muitas vezes acontece conosco isso. Nós passamos por angústia, por tristezas, por dificuldades, e muitas das nossas vidas, muitas pessoas nessa situação, qual é o refúgio dela? Ela busca a igreja, ela busca Jesus, ela se rende aos pés de Jesus, porque a gente é que vai decidir, quando estivermos nessa situação, qual o estado que nós vamos viver, em angústias, em aflições ou em descanso ao Senhor, descanso aos pés do Senhor. Porque uma coisa é verdade, Jesus estará conosco, ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E nós estamos sujeitos a passar por dificuldades como essas 3 mulheres passaram. Elas tinham que tomar uma decisão porque elas estavam ali. E na nossa vida não é diferente. Nós estamos aqui na nossa igreja, todo mundo sabe como começou. Pastor Ailton, lá naquela igreja, já pastoreava há algum tempo, e num certo momento da vida dele, ele ficou sem pastorear. E Deus levou ele lá na biquinha. Todo mundo conhece lá o local onde começou a igreja, e todo mundo sabe da história. E naquele momento, Deus falou no coração dele: é aqui que você vai começar a igreja de São Bernardo. E naquele momento ele tinha que decidir. Ele poderia começar a igreja e falar assim: não, Senhor, não é aqui, meus planos são outros, como ele até mesmo já falou. Mas Deus falou no coração dele: é aqui que você vai começar esta igreja, é aqui que você vai começar a igreja que você quer fundar em São Bernardo. E nós estamos aqui porque um dia Deus falou no coração dele, e ele iniciou a obra ali naquele lugar, e ele fez uma aliança, ele tinha uma aliança e tem uma aliança com Deus. E é nas horas de dificuldade, nas horas que você olha e só vê deserto, na hora que você passa por angústias e aflições, é que Deus prova a nossa fidelidade para com Ele. A fidelidade para com essa aliança que Ele tem conosco. Eu perguntei: você tem uma aliança com Deus? Todos responderam que tinha, não é? Deus também tem uma aliança conosco. E a aliança é feita para ser mantida. A aliança é para ter fidelidade nessa aliança, para não ser quebrada. Mas essa palavra que nós lemos aqui destaca 2 coisas: aquela que agiu com a natureza humana e a outra que agiu com a graça, porque ela foi tocada por Deus. E a diferença dessas 2 mulheres nós vamos ver aqui. Como que nós vamos ver? Nós vamos analisar a vida de Orfa e de Ruth, porque Noemi era a sogra que cuidou delas, que deu seus filhos para que elas pudessem se casar, e Orfa era tão nora de Noemi quanto Ruth. Mas as ações delas diferenciavam uma da outra. Orfa, ela agiu com a natureza humana. Ela pode ter sido uma excelente esposa para o seu marido, uma boa nora para Noemi, por 10 anos. E no versículo 8 que nós lemos, diz isso, que ela era uma boa pessoa, que diz o versículo: e disse Noemi às suas noras: ide, voltai à casa de vossa mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, de bondade, como vós usaste com os falecidos, ou seja, com seus maridos, e comigo. Foi Noemi que disse isso para as 2.
E ela falou assim: olha, vocês foram boas noras, vocês cuidaram dos seus maridos e cuidaram de mim também. E a princípio ela disse assim: olha, nós não vamos voltar. As duas concordaram: eu não vou voltar, eu vou ficar contigo, onde você for eu vou também. Órfão e Noemi. Mas no versículo 10, ela vem e disseram: certamente voltaremos contigo. Elas afirmaram que elas não iam deixar a Noemi, elas estariam com ela, as duas. E no 14 acontece uma coisa que é a ação natural do ser humano. Ele é bom, ele faz as coisas boas, mas é natural, é humano, não tem nada de Deus. Porque quem é bom? Quem que é bom? Eu não sou bom, nós não somos bons, bom é Deus. A Bíblia fala isso. Bom e reto é Deus que ensina o pecador no caminho que deve andar. Então eu sou pecador e Deus é bom. Então, aqui a Orfa agia com natureza humana, mas no 14 ela coloca aquilo que ela tinha no coração. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então, o símbolo da despedida era esse: ela beijou ela e voltou atrás. Então, ela não falou assim: eu tinha uma aliança com o Noemi, mas hoje eu estou quebrando essa aliança. Eu estou voltando atrás, eu estou indo para trás. E vocês olham para a nossa igreja, nós, na oração feita aqui nessa noite, quantas pessoas você conhece que já recebeu a Jesus aqui neste lugar? Quantos de nós aqui? Quase todos recebemos na nossa igreja? A maioria. Quantos foram discipulados aqui, ou estão sendo discipulados aqui? Quantos foram batizados aqui? E quantos estão conhecendo melhor a Jesus aqui? Como andar com Jesus? Quantos estão na nossa igreja hoje fazendo isso? Mas quantos você já conhece que já foram embora, que não estão mais conosco? E o porquê? Deus nos chama à reflexão nesse momento. Deus sabe. E algum dia, esses dias atrás, uma pessoa estava lá conversando com a gente lá em São Bernardo. E aí falou para ele assim: olha, eu estava em casa conversando com meus pais, e você, na nossa igreja, passou quase 500 pessoas, receberam Jesus, ficaram um pouco com a gente e foram embora. A falei para ele assim: eu acho que esse número está errado, pode ser que seja até mais pessoas. Passaram por aqui, receberam Jesus, iniciaram a caminhada com Jesus e hoje não estão aqui. E aí eu perguntei: onde estão essas pessoas que estiveram andando conosco, caminharam conosco por um tempo? Deus sabe onde eles estão. Alguns, por coisa de motivo maior, tiveram que sair e deixar a congregação. Mudaram de cidade, mudaram de bairro, mudaram de estado. Ficou impossível. Agora tem muitos que ainda você passa, cruza com eles, vê na rua, vê nos bairros onde tem nossas igrejas. E o porquê que eles não estão conosco? A razão está escrita aqui no que nós lemos. Existia uma aliança. Quando você se torna membro da Igreja Batista Missionária de Jerusalém, você não assina um termo lá, aliança de membresia. Você concorda com tudo aquilo ali, você coloca o teu nome ali embaixo e você diz: você quer essa aliança. Aliança de membresia é isso. Concordar com a igreja, fazer com que a igreja cresça, porque a igreja sou eu. Quando a igreja cresce, eu estou crescendo. Quando eu estou dando graça para a igreja, eu estou sendo cheio de graça. Então, quando nós voltamos para trás, quando essas pessoas voltaram para trás, a realidade é: a aliança não estava firmada. Não existia uma aliança entre ele e a igreja. Porque, meu amado, você tem que ter uma aliança com Deus. Nós precisamos ter uma aliança com Deus. E Deus tem uma aliança conosco. E Ele nunca vai quebrar essa aliança, porque Ele é fiel. A fidelidade está em nós, em mim, no ser humano. E aqui a órfã, ela voltou para trás por quê? Porque ela não tinha uma aliança verdadeiramente com ele. A aliança dela é humana, de carinho, de ser caridosa pelo marido, perdeu o marido, perdeu a aliança com o marido, perdeu a aliança com a sogra. E nós aqui na nossa igreja, quantas pessoas passaram? As pessoas foram boas, caminharam um tempo com a gente, mas não estavam aliançados conosco. Porque se você tem uma aliança, você é fiel à aliança. Você não quebra essa aliança. Você se compromete com essa aliança. E quando a órfã chorou por ele e beijou ela, foi amado, carinhosa, mas ela voltou para trás. Porque a natureza humana dela falou. E eu digo para você, meu amado, a nossa natureza humana pode nos trair. Por isso a Bíblia fala: vigiar e orar. Por quê? Porque nós podemos entrar em tentações, nós podemos entrar em desânimo, nós podemos olhar para as cadeiras vazias.
e fomos tentados a quebrar a nossa aliança que temos com Deus e com a nossa igreja. Mas nós devemos olhar para essas cadeiras vazias e falar assim: ó, eu tenho uma aliança com Deus e Deus é fiel. E Ele vai me dar graça e sabedoria para que eu possa pregar o Evangelho dele para trazer pessoas para este lugar. Amém. Porque Deus quer assim, pessoas salvas, pessoas redimidas, pessoas que querem louvar o nome de Deus com as suas vidas. Porque o Senhor, Ele deseja que nós o adoremos. Ele deseja que nós estejamos caminhando com Ele. Ele deseja que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. É assim que Ele quer que nós vivemos para Ele. A outra parte desse texto que nós lemos é a vida de Ruth. E nós lemos aqui e nós entendemos que Ruth também foi uma excelente esposa. E Nora deve ter feito tudo que Orfa fez. Porque aqui Noemi não fala Ruth ou Orfa. Ele fala assim: olha, vocês me abençoaram, usaram benevolência com os seus maridos e comigo. Ou seja, ela estava falando das duas. Ela estava falando de Orfa e de Ruth. Noemi estava dizendo: vocês foram boas, vocês caminharam comigo, vocês abençoaram os meus filhos e me abençoaram também. Mas Ruth tinha um sentimento diferente para com Noemi. A aliança que ela tinha com Noemi não era simplesmente de sogra, simplesmente humano, de fazer o bem para sua sogra. Ela tinha a sogra como uma conselheira, como uma discipuladora, como mentora, que ensinou os caminhos do Senhor para Ruth. E Ruth entendeu que o Deus que Noemi servia era o Deus Todo-Poderoso. E só por isso ela não voltou para trás, porque ela entendeu: eu quero estar contigo, Noemi, eu quero ficar contigo, o seu Deus vai ser o meu Deus, eu vou estar contigo onde você estiver. E aí ela fala assim, que no dia da angústia ela nunca iria desamparar a Noemi, porque Noemi iria ficar sozinha, viúva, sem filhos. O que seria dela? Ruth não poderia deixar Noemi se voltar sozinha para aquele povo, como Orfa fez. Ela poderia dizer ou pensar: o que tem Noemi para me oferecer? Por que eu tenho que andar com ela? Não tem filhos, é uma viúva, vai chegar lá no meio do povo dela, sabe o que ela vai ser? Desprezada, porque ela não tinha mais nada. Mas mais que isso, mais do que Noemi tinha para oferecer para Ruth, Ruth tinha uma aliança com Noemi, e Noemi tinha uma aliança com Deus. E ela não quis quebrar essa aliança, porque ela disse, olha o que ela disse, é maravilhoso esses versículos 16 e 17, que ela fala sobre a aliança que ela tinha com Noemi. Porque ela falou assim: olha, você não tem nada para me oferecer, eu vou voltar para trás, eu vou voltar para os meus deuses, eu vou voltar para o lugar de onde eu venho. Ele fala assim, a Bíblia fala: disse, porém, Ruth, não me inste para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, não será ele. Ela disse que era o povo dela já, ela nem estava lá, já falou que era dela. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, senão a morte me separe de ti. Ou seja, ela falou aí para Ruth: olha, eu estou indo para viver com você lá. Eu não sou judia, mas eu vou ser judia, porque eu quero ser igual a você. O seu Deus não é o meu Deus, mas vai ser o meu Deus, já é o meu Deus. E nada vai me afastar de ti, senão a morte. Então ela declarou ali que: olha, aonde você for, eu vou estar contigo, eu caminharei contigo. E aí eu pergunto para vocês, meus amados, quantas vezes vocês viram aqui nesse púlpito em São Bernardo ou em qualquer igreja nossa, pregando algo que desrespeitava a palavra de Deus? Quantas vezes você já foi orientado a se unir para fazer algo que fira a moral e os bons costumes dos cristãos, daquilo que Deus quer para nossas vidas? Quantas vezes alguém te instigou a fazer coisas erradas aqui neste lugar? Alguém já fez isso? Ou você já foi instigado a fazer isso? Essa igreja foi levantada por Deus, para a glória de Deus, para que o nome dele fosse glorificado, para que nós possamos fazer algo para o Senhor que glorifique o teu santo nome. Por isso eu digo, a aliança tem que ter fidelidade. Se não houver fidelidade, a aliança é quebrada.
Quem é casado sabe. Aliança é sinal de compromisso, é sinal de fidelidade, é sinal de entrega, é sinal de unidos até a morte. Foi o que Ruth falou para Noemi aqui. Se você se decidiu a viver com Jesus, a caminhar com Jesus, recebendo a graça de Jesus, faça isso em comunhão com os nossos irmãos, faça em comunhão com essa igreja, faça em comunhão com aquilo que te dá alegria. Você tem que se alegrar quando você vier na casa do Senhor. Quarta, quinta-feira, no domingo, quando você for, fala assim, eu vou, e tem que se sentir alegre para fazer isso. Porque Ruth falou isso para Noemi: onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ele não vai ser quando nós chegarmos lá, já é. Então, Senhor, eu estou aqui contigo e vou até a morte. Todo dia nós temos que fazer essa oração, firmados com Jesus, caminhando em direção ao trono de glória do céu, na nossa igreja, congregando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Por que isso? Porque nosso Deus é um Deus precioso, nosso Deus é um Deus perdoador, que perdoa os nossos pecados. Quando nós nos afligimos e muitas vezes pensamos que somos tentados a voltar atrás, Deus nos perdoa. Deus nos perdoa e nos firma e nos fortalece. Por quê? Porque não existe outro Deus igual ao nosso Deus. A Bíblia fala isso, olha, em Miqueias 7,18 diz assim, olha: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade? Não existe um outro Deus que nem é nosso Deus. Não existe um outro Deus igual ao Deus de Noemi, de Ruth, que é o nosso Deus. Pessoas que não conhecem a Deus e não conhecem esse Deus que nós servimos, fazem como órfão. Volta para trás, desiste da caminhada. Mas nós temos que ser firmes e fiéis até o fim. Nós devemos caminhar, porque as pessoas que voltam para trás, elas têm os deuses dela. Elas fazem aquilo que elas mais gostam, e aquilo que elas mais gostam se torna os deuses. Assim como o órfão voltou para os seus deuses, nós não devemos voltar, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Senhor Jesus, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá graça. E nós temos que entender isso. O nosso Deus é um Deus precioso, que esquece os nossos pecados, que não se lembra dos nossos pecados, e a Bíblia fala isso. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Isaías 43, 25. É como aquele pai do filho pródigo, que quando chegou, mesmo ele tendo pego tudo a sua herança, gastado, feito tudo que não prestava fora da casa, quando ele chegou, o que ele fez? Perdoou, colocou um anel no seu dedo, fez um banquete para ele. Assim também é o nosso Deus, assim também é o Deus a qual Ruth queria servir. Nós, assim como Ruth e Noemi, não estamos unidos por acaso, estamos unidos e reunidos com o amor desse Deus. Foi Deus quem nos reuniu, é Deus quem nos une, é Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos dá graça para que a gente possa caminhar. Nosso Deus é fiel, e ainda que nós não sejamos fiéis, Ele vai continuar sendo fiel, porque Ele é fiel. E Ele prometeu, olha, em Josué 1,5 diz assim, ó: não te deixarei e nem te desampararei. E depois em Filipenses 1,6 fala assim, ó: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É maravilhoso saber que o nosso Deus está cada dia nos aperfeiçoando, ainda que por provações venhamos passar, ainda que por dificuldades nós venhamos passar, os nossos conflitos, as nossas dificuldades internas e pessoais, entregas nas mãos do Senhor. Ele vai cuidar, Ele vai suprir, Ele vai direcionar, Ele vai olhar para nós e falar assim, olha, é assim que faz. Quando eu não sei o que fazer, eu peço para Deus a direção. Quando eu não sei o que fazer, eu olho para o céu e falo, Senhor, e agora? Eu acredito que Ruth, Noemi e Orfa, quando perderam seus maridos, seus esposos, ficaram naquela terra, devem ter pensado dessa forma: eu vou voltar para trás. Orfa pensou, Noemi falou, eu vou voltar para os meus deuses, vou voltar para a minha terra. Mas a aliança que elas tinham, que Ruth tinha com Noemi, não foi quebrada. Ruth foi tentada assim como Orfa, e ela tinha motivos para voltar atrás, porque Noemi não tinha nada para oferecer para ela, mas ela não voltou. Por quê? Porque ela sabia, conhecia o Deus de Noemi, que Noemi, como eu falei, foi conselheira, discipuladora, mentora de Ruth, e mostrou para ela que existia um Deus, que era o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E a Bíblia fala sobre tentações. O que nós devemos pensar e saber sobre tentações?
1 Coríntios 10, 13, abra lá para você ver. Quando eu digo que se você for fiel a Deus, Deus é fiel a nós, e Ele é fiel ainda que nós não sejamos, isso é verdade. Ele tem uma aliança conosco e essa aliança nunca vai ser quebrada. 1 Coríntios 10, 13, diz assim a palavra do Senhor sobre tentação: fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Ou seja, você vai ser tentado, você vai ser instigado a fazer coisas, mas o nosso Deus diz o seguinte, que Ele é fiel e Ele não vai nos deixar ser tentado além daquilo que nós podemos suportar. Antes Ele vai nos dar o escape. Então, para aquela situação lá, Deus ia dar o escape para aquelas 3 mulheres. Amém. Lá em Israel, quando voltassem para lá, se vocês forem ler a história de Ruth, vai ter um resgatador, vai ter um que vai livrar aquelas mulheres. Mas Orfa não acreditou naquilo, ela não creu naquilo, ela não acreditou na aliança que Deus tinha com aquelas mulheres e voltou para trás. Mas Deus abençoou a vida de Noemi e de Ruth. E aí eu pergunto para nós, pergunto para mim nessa noite: quem tem sido o meu refúgio? Em quem eu tenho me escorado? Em quem eu tenho me segurado? Na minha aliança que eu tenho com Deus ou na minha natureza humana? Na minha sabedoria própria? Naquilo que eu penso que é certo, naquilo que eu penso que é correto? A nossa igreja está aqui, meu amado. A igreja sou eu, sou você, é você. E nós temos que lutar por isso, nós temos que batalhar por isso. Porque nós temos uma aliança com os outros e com Deus, que é a principal. Ele vai estar conosco em todo o tempo. E nós devemos ser alegres por termos esse Deus. No enviado do povo de Israel, esse povo foi a qual Ruth foi se unir. E eu digo para você, apenas pessoas convertidas caminham ao lado de pessoas convertidas. Você tem, que comunhão você tem com o mundo? Você pode visitar as pessoas, seus parentes, conviver com amigos e pessoas que não são crentes, mas você não vive diariamente com eles. Porque a Bíblia fala, qual comunhão que tem as trevas com a luz? Nenhuma. Infelizmente, as pessoas que ainda não receberam a Jesus, que não conhecem o mesmo Deus que nós, andam em trevas, perdido como nós em outro tempo andávamos. Mas Deus, por misericórdia, por amor de nós, nos fez entender que Jesus Cristo é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Então eu digo, nós temos que ter felicidade e alegria em nosso coração por conhecermos esse Deus, vivermos com esse Deus. E as pessoas que ainda não conhecem são alvo nosso, para que nós possamos pregar e falar do amor de Deus para elas, para que elas possam conhecer a Jesus. Nós somos transformados, nosso temperamento, nossos hábitos, a nossa vida. Estamos mais calmos, mais felizes e mais celestial do que antes, não é verdade? Nós temos temperança, nós temos longanimidade, nós temos domínio próprio, porque Jesus está em nós. O bom de nós é Jesus. Tira Jesus, não tem mais nada. A humanidade nossa volta para trás. Nossa humanidade, no momento de aperto, no momento de dificuldade, faremos igual o órfão fez. Mas quando nós colocamos Jesus no nosso coração, quando nós olhamos para esse Deus e falamos assim, olha, eu me alegro por te servir. Eu me alegro e sei que tu és precioso, que perdoa e não leva em conta os meus pecados. Antes joga no mar de esquecimento e me abençoa, porque eu tenho uma aliança contigo. A aliança que tu fizeste comigo, eu vou honrar, eu vou ter fidelidade, eu vou ser perpétuo até a morte. Como Jesus disse que estaria comigo, eu estarei com ele. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não falou um dia, 2, 3, não. Todos os dias. No dia da aflição também, meu amado. No dia de dificuldade também. Por isso nós devemos continuar a clamar, a orar, pedir, chorar aos pés do Senhor. Senhor, me dá pessoas para eu poder falar do teu amor. Não para me livrar nas lutas, mas para que eu possa falar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da salvação que é no teu nome. Cria oportunidade, Senhor, para que eu possa ser como Noemi, abençoadora de vidas, para que elas possam conhecer esse Deus que eu sirvo, para que elas possam conhecer esse Deus que é misericordioso, que livra as pessoas do inferno, porque nós podemos estar uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. E as pessoas que você conhece, que eu conheço, que nós amamos, que ainda não conhecem Jesus, é uma oportunidade que Deus te dá, para ser uma Noemi na vida delas, para agir, para que elas possam agir como Ruth agiu, desejar ser parte do povo de Deus e
vai herdar o céu. Nós devemos entender isso. Que nós, como igreja do Senhor, tenhamos essa consciência que Ruth teve. Escolher estar ao lado de Noemi. Escolher estar ao lado do santo. Porque ela entendeu a aliança que Deus tinha com Noemi. E ela também fez uma aliança com Noemi e não quebrou. Pelo contrário, ela foi fiel à aliança. Então, meu amado, que nesta noite nós venhamos entender que a aliança que nós temos com Deus é eterna. Deus nunca vai quebrar a aliança que tem com o homem. Pelo contrário, Ele foi tão fiel a essa aliança, e quando o homem pecou e estava perdido, destituído da glória de Deus, o que Ele fez? Ele não poupou nem o seu filho. Antes mandou Jesus para morrer por mim e por você, para recobrar essa aliança que Ele tem com o homem. Veio o extremo que chegou. Veio o extremo que Deus chegou para que nós pudéssemos ter novamente uma aliança com Ele. Aliança que foi quebrada pelo homem mesmo. Então nós devemos olhar para Deus, olhar para essa aliança e sentir isso no nosso coração. Por mais aflito, por mais angustiado, por mais triste, por mais lutas que nós venhamos enfrentar, nós tenhamos em nosso coração certeza que Deus está conosco. Amém. E vai nos livrar de todos os males. É assim como eu já disse, eu quero dizer, eu sei que o meu Redentor vive quando se levantar. E que nós possamos a cada dia, todos os dias das nossas vidas, enquanto nós vivemos nessa terra, proclamar isso para a glória de Deus. Amém? Que o Espírito Santo possa falar muito mais nos nossos corações e nós venhamos ter desejo e a certeza da eternidade com Cristo. Amém? Amém?